Meu nome é Dona Teresa, tenho 68 anos e sempre trabalhei na Feira Livre aqui em Campinas, São Paulo. Minha barraca ficava na Feira do Dique, vendendo verduras, legumes e frutas. Acordava todo dia às 3 da manhã para ir para o Ceasa buscar mercadoria. Foram mais de 40 anos naquela lida. Sol quente na cabeça, chuva molhando a lona, mas eu estava ali, firme e forte. Foi com aquele dinheiro suado que criei meus 4 filhos sozinha. O pai deles nos largou quando o mais novo tinha só 2 aninhos. Sumiu no mundo e nunca mais deu notícia. Lembro como se fosse hoje do dia que ele foi embora. Era uma segunda-feira de março. Estava chovendo. Ele pegou uma mala, olhou para mim e disse: "Eu não aguento mais essa vida de pobre. Vou tentar a vida em São Paulo." São Paulo! A gente já morava em Campinas. Ele queria era se livrar de mim e das crianças. Nunca mais voltou. Nunca mandou R$1. Nunca ligou nem para saber se os filhos estavam vivos ou mortos. Nos primeiros anos, foi dureza pura. Eu chorava escondida toda noite depois que colocava as crianças para dormir. Tinha dia que a gente comia arroz com ovo no almoço e no jantar. Tinha dia que era só arroz mesmo, com um fio de óleo e sal. Mas eu nunca deixei faltar o básico. Sempre dei um jeito. A feira foi minha salvação. Comecei ajudando a dona Sebastiana, uma senhora que tinha barraca de verdura há muitos anos. Ela me ensinou tudo: como escolher mercadoria, como negociar no Ceasa, como conversar com o cliente, como guardar o dinheiro direitinho para não misturar com o de casa. Quando ela se aposentou, eu consegui pegar o ponto dela. Foi ali que eu construí minha vida. Consegui colocar todos na escola. A Patrícia se formou em pedagogia, o Marcelo em contabilidade, a Jéssica fez enfermagem e o Rodrigo, meu caçula, virou engenheiro. Cada formatura eu chorava de alegria. Me acabei de trabalhar, mas valeu a pena. Ou eu pensava que tinha valido. Lembro de cada sacrifício que fiz por eles. Teve Natal que eu passei sem comer direito para comprar presente para os meninos. A Patrícia queria uma boneca. Eu fiquei 3 meses guardando moedinha por moedinha para comprar. O Marcelo queria uma bola de futebol de couro, daquelas boas. Eu vendi uma aliança de ouro que minha mãe tinha me dado para comprar aquela bola. Até hoje ele não sabe disso. Teve vez que eu fiquei com o sapato furado o ano inteiro, porque o dinheiro da escola era mais importante. Minhas amigas da feira me ofereciam sapato emprestado, mas eu tinha vergonha. Forrava o sapato por dentro com papelão para a água não molhar o pé. Quando a Patrícia quis fazer cursinho pré-vestibular, eu dobrei os turnos na feira. Trabalhava de madrugada até a noite. Também comecei a vender salgadinho que eu fazia em casa. Acordava às 2 da manhã, fritava coxinha, pastel, bolinha de queijo, colocava numa bacia e vendia na feira junto com as verduras. Minhas mãos ficavam cascas de tanto descascar mandioca, cortar abóbora, limpar verdura. Tinha dia que meu dedo sangrava de tanto cortar cebola para fazer o recheio dos salgados. Mas eu olhava para os meus filhos estudando e pensava: eles não vão passar o que eu passei. Eles vão ter uma vida melhor. Eu queria que eles tivessem diploma, profissão, respeito. Queria que ninguém olhasse para eles com pena, como olhavam para mim às vezes na feira. Quando cada um passou no vestibular, eu fiz festa. Festa pequena, simples, mas fiz. Chamei os vizinhos, os amigos da feira. Fiz bolo, salgado, refrigerante. Eu estava tão orgulhosa que parecia que ia explodir de felicidade. Meus filhos iam ser doutores, iam ter escritório, consultório, iam trabalhar de roupa bonita, em lugar com ar-condicionado. Durante a faculdade eu continuei me matando. Pagava xerox, pagava passagem, dava dinheiro pro lanche. Quando a Jéssica precisou de um estetoscópio caríssimo para fazer o estágio, eu peguei um empréstimo no banco. Fiquei 2 anos pagando aquele empréstimo, mas ela tinha o equipamento dela.
As coisas começaram a pesar quando eu passei dos 65. Minhas pernas começaram a inchar, varizes que doíam demais. A coluna travava de carregar peso. Eu já não conseguia mais carregar as caixas de verdura sozinha. Dependia dos meninos do Ceasa para me ajudar. E eles sempre pediam um extra que eu mal tinha. Os médicos falavam que eu precisava parar, descansar. Mas como? A aposentadoria era uma miséria. Mal pagava as contas de casa. Eu recebia um salário mínimo. Com aquele dinheiro eu pagava água, luz, gás, comida, remédio. Não sobrava nada. Se eu parasse de trabalhar na feira, eu ia passar necessidade. Teve um inverno que eu peguei uma pneumonia. Fiquei internada 5 dias. Quando voltei para casa, minha casa estava gelada, suja, sem comida na geladeira. Liguei para os meus filhos pedindo ajuda. A Patrícia disse que ia mandar uma faxineira, mas nunca mandou. O Marcelo disse que ia fazer uma compra no mercado para mim. Também não fez. A Jéssica, que era enfermeira, disse que estava com muitos plantões e não podia passar lá. E o Rodrigo simplesmente não atendeu minhas ligações. Foi aí que eu pedi ajuda para os meus filhos, de forma oficial, séria. Lembro até hoje daquela tarde de domingo. Marquei um almoço na minha casa. Fiz aquela comida toda com o maior carinho. Lasanha, farofa, salada, sobremesa. Limpei a casa inteira. Deixei tudo brilhando. Pus a mesa bonita com toalha e guardanapo. Queria conversar com eles, pedir uma ajuda para eu poder parar de trabalhar na feira. Pelo menos diminuir os dias. Eles chegaram atrasados. A Patrícia reclamou do trânsito. O Marcelo reclamou que tinha jogo do Corinthians e ia perder. A Jéssica veio com aquela cara de quem não queria estar ali. O Rodrigo ficou no celular o tempo todo. Servia a comida. Eles comeram depressa, quase sem conversar comigo. Quando eu fui falar do assunto, a sala ficou pesada. Gente, eu preciso conversar com vocês sobre uma coisa séria. Comecei, com a voz já meio trêmula. Eu não estou aguentando mais trabalhar na feira. Minhas pernas estão muito ruins. A coluna dói demais. O médico disse que eu preciso parar, senão vou acabar numa cadeira de rodas. Eles se olharam. Ninguém falou nada. A aposentadoria não dá para viver. Eu precisava que vocês me ajudassem, sei lá, uns R$ 300 cada um por mês. Só para eu conseguir parar de trabalhar, ou pelo menos trabalhar menos. A Patrícia foi a primeira a falar, nem esperou eu terminar de explicar. Mãe, a senhora sabe que eu tenho meus gastos. As meninas estão na escola particular, tem inglês, natação, tênis. E o apartamento a gente está pagando ainda. Não dá para ajudar, não. Mas, filha, R$ 300 é menos que uma mensalidade de natação da sua filha. Mãe, não é só a mensalidade. Tem material, tem lanche, tem roupa. A senhora não entende como é caro criar criança hoje em dia. Eu respirei fundo. Olhei para o Marcelo. O Marcelo concordou na hora. É, mãe, eu também tô apertado. A firma está devagar. E a Sandra não trabalha mais, desde que o bebê nasceu. A gente mal está conseguindo se virar. Tive que cortar até o plano de saúde. A gente tá no SUS agora. Eu sabia que isso era mentira. Tinha visto no Facebook dele, uma semana antes, foto de um churrasco na casa dele. Cheio de carne boa, cerveja importada, piscina cheia. A Jéssica foi pior ainda. Ela me olhou com um jeito de raiva que eu nunca tinha visto. A senhora criou a gente pra isso, mãe? Pra ficar cobrando ajuda depois? A gente não pediu pra nascer, não. A senhora é que quis ter filho. Agora aguenta. Aquilo foi uma facada no meu peito. Senti minha vista escurecer. Segurei na mesa pra não cair. Como é que é? Perguntei, achando que tinha escutado errado. Isso mesmo que a senhora ouviu. A gente não pediu pra nascer. A senhora escolheu ter filho. Eu não tenho que sustentar a senhora agora.
Mas, Jéssica, eu te criei sozinha. Eu paguei sua faculdade, seu estetoscópio, suas coisas todas. E eu não pedi nada disso. A senhora quis fazer, fez. Agora não vem cobrar, não. O Rodrigo, meu caçula, o único que eu achava que ia me defender, só ficou quieto mexendo no celular. Nem me olhou nos olhos. Rodrigo? Chamei. Filho, você não vai falar nada? Ele deu de ombros. Eu concordo com a Jéssica. A gente tem nossa vida, mãe. A senhora também tem que se virar. Aquilo acabou comigo. Era meu bebê. Era o menino que eu embalava no colo quando tinha pesadelo. Era o filho que eu acordava de madrugada para fazer mamadeira. E ele estava ali, frio, dizendo que eu tinha que me virar. Vocês não estão entendendo, eu disse com a voz tremendo. Não é cobrança. É que eu não aguento mais. Meu corpo não aguenta. Então vende a casa, mãe, soltou a Patrícia. Essa casa aqui tá valendo uma fortuna. Vende, compra um apartamentinho menor e vive do dinheiro que sobrar. Mas essa é a casa de vocês, das lembranças da gente, onde vocês cresceram. Lembrança não paga a conta, cortou o Marcelo. E sinceramente, mãe, a senhora tá velha demais para ficar com uma casa tão grande. Vende logo isso, vai para um lugar menor, mais prático. Eles foram embora naquele dia e eu fiquei ali, sozinha, olhando os pratos sujos, a comida que sobrou. Tinha tanta lasanha que eu congelei e fiquei comendo durante 2 semanas. Cada garfada parecia ter gosto de humilhação. Chorei a noite inteira. Chorei tanto que no outro dia meus olhos estavam inchados, vermelhos. Não consegui ir para a feira. Liguei para o seu Joaquim e disse que estava passando mal. Nas semanas seguintes, eles sumiram. Não ligavam, não apareciam. Quando eu ligava, sempre tinha uma desculpa. Estava ocupado, em reunião, resolvendo o problema. Uma vez a Jéssica nem atendeu e depois mandou mensagem dizendo que eu estava sendo carente demais e que ela precisava de espaço. Teve um dia que eu passei mal na feira e liguei para todos eles pedindo que alguém me levasse no médico. Liguei primeiro para Patrícia, não atendeu. Mandei mensagem. Filha, estou passando mal, pode me levar no médico? Ela visualizou e não respondeu. Liguei para o Marcelo. A ligação caiu depois de um toque. Liguei de novo. Ele desligou na minha cara. A Jéssica atendeu, mas foi pior. Mãe, eu estou no plantão. Não posso sair daqui. A senhora não pode ir de ônibus? Jéssica, eu estou tonta. Minhas pernas não estão aguentando. Então chama um Uber, mãe. Pelo amor de Deus. E desligou. O Rodrigo nem atendeu. Mandei mensagem. Nada. Tive que pedir para o seu Joaquim, o feirante da barraca ao lado, para me levar no posto de saúde. Ele largou a feira dele, perdeu o dia de trabalho, perdeu o dinheiro e me acompanhou. Ficou lá comigo mais de 3 horas esperando atendimento. Me comprou água, me comprou pão. Um estranho fez o que meus 4 filhos formados não fizeram. Naquele dia, no banco do posto, esperando atendimento, eu entendi que tinha criado 4 estranhos que moravam em corpos que eu mesma gerei. Aquelas crianças que eu embalei, que eu limpei cocô, que eu curei febre, que eu acalmei choro. Não existiam mais. No lugar delas tinham 4 adultos egoístas, frios, que só ligavam para eles mesmos. Eu me senti a pior pessoa do mundo. Será que eu tinha sido uma mãe ruim? Será que fiz alguma coisa errada? Será que eu mimei demais? Ou será que eu cobrei demais? Passei semanas me culpando. Não dormia direito. Perdi peso. As outras feirantes perceberam e perguntavam se eu estava doente. Continuei na feira, mas cada dia era um sacrifício. Eu vendia as verduras no automático, sem vontade, sem conversar com os clientes como eu sempre fazia. Teve uma manhã que eu caí bem no meio da rua. Minhas pernas falharam. Estava carregando uma caixa de tomate
e as pernas simplesmente dobraram. Caí de joelhos no chão. A caixa voou. Os tomates rolaram pela rua. Os outros feirantes vieram correndo me ajudar. O seu Joaquim segurou meu braço. A dona Nice ligou para a ambulância. Chamaram a ambulância. Passei 2 dias no hospital. Fiquei numa cama dura, de roupa emprestada, comendo comida ruim de hospital, sozinha. Nenhum dos meus filhos apareceu. Liguei para todos. Avisei que estava internada. A Patrícia disse: "Ai, mãe, justo agora que é reunião de pais na escola das meninas." O Marcelo disse: "Mãe, não posso sair do trabalho não, estou fechando um contrato importante." A Jéssica, que trabalhava num hospital, disse: "Mãe, eu estou cansada. Acabei de sair do plantão." E o Rodrigo mandou mensagem: "Melhoras, mãe. Qualquer coisa me avisa." Disseram que não podiam sair do trabalho, mas eu sei que era mentira. Era desinteresse mesmo. Era descaso. Era abandono. Foi no hospital que eu conheci a dona Lourdes, uma senhora que estava na cama ao lado. Ela tinha 75 anos e vendia doces caseiros na rua. A história dela era parecida com a minha. Filhos que esqueceram dela depois de crescidos. "Sabe o que eu aprendi, Teresa?" Ela me disse naquela voz cansada, mas firme. "A gente não pode depender de filho ingrato, não. A gente tem que encontrar um jeito de seguir em frente." "Mas como? Eu não aguento mais a feira." "Meu corpo está pedindo socorro." "Então faz outra coisa. Usa o que você sabe de um jeito diferente. Você conhece verdura, fruta, comida. Tem tanta coisa que dá para fazer com isso que não precisa carregar peso." Aquela conversa ficou na minha cabeça. Quando eu saí do hospital, comecei a pensar. Eu conhecia verdura e fruta que nem ninguém. Sabia escolher. Sabia quando estava no ponto. Sabia fazer aquelas misturas gostosas de suco, vitamina. Passava horas na cama pensando: que tipo de negócio eu podia fazer que não precisasse carregar peso? Que desse dinheiro, mas não me destruísse? Foi aí que eu tive a ideia. Peguei o pouco dinheiro que tinha guardado. Eram uns R$ 800. E comprei um liquidificador industrial usado, umas garrafas. E comecei a fazer sucos naturais e vitaminas em casa. Fiz umas receitas diferentes. Suco verde com couve, limão e gengibre. Vitamina de açaí com banana. Suco de laranja com cenoura e beterraba. Vitamina de abacate com mel. Coloquei numa caixinha de isopor com gelo e fui vender na porta do hospital, na saída do metrô, na praça. No começo foi difícil, mas o pessoal começou a gostar. Minhas vitaminas eram grossas, encorpadas, feitas na hora. Não era aquela aguinha de suco de caixinha. Era suco de verdade. Os primeiros dias foram terríveis. Teve gente que passou direto. Teve gente que olhou com pena. Teve até quem riu de mim. "Olha a velhinha tentando ser moderna." Eu ouvi um rapaz comentar com um amigo. Aquilo doeu. Mas eu engoli o choro, sorri e continuei oferecendo. No segundo dia, eu não vendi quase nada. Voltei para casa com a caixa cheia. Joguei quase tudo fora. Chorei de novo. Pensei em desistir. No terceiro dia, uma moça parou, experimentou o suco verde e disse: "Nossa, tia, isso aqui é uma delícia. Você vem aqui todo dia?" Foi minha primeira cliente fiel. Ela se chamava Amanda e trabalhava no prédio em frente. Ela foi me divulgando para os colegas de trabalho. Levou eles para experimentar. A Amanda virou minha amiga. Até hoje ela toma suco comigo toda semana. Aos poucos as pessoas começaram a me procurar. O pessoal que saía da academia, as enfermeiras do hospital, os funcionários dos escritórios. Em 2 meses eu já tinha cliente fixo. Teve gente que começou a me procurar todo dia no mesmo horário. O pessoal fazia fila na minha caixinha. Aí eu tive outra ideia. E se eu entregasse na casa das pessoas? Criei um sisteminha. Quem quisesse podia encomendar pelo WhatsApp.
Aprendi a mexer no WhatsApp com a ajuda da Amanda. E eu entregava de bicicleta elétrica. Comprei uma usada com o dinheiro que estava juntando. Foi a melhor compra que eu fiz na vida. Comecei a fazer marmitas fitness também, com salada, grelhados, aquelas coisas que o povo que malha gosta. Comida de verdade, caseira, sem óleo em excesso, sem fritura. A boca começou a funcionar. Uma cliente indicava para outra, e outra, e outra. Eu ia anotando tudo num caderninho. Nome, telefone, pedido, endereço. Em 6 meses eu já tinha mais de 100 clientes fixos. Não precisava mais acordar às 3 da manhã. Acordava às 5, preparava tudo com calma e fazia as entregas. Minha vida mudou completamente. O dinheiro começou a entrar direitinho. Não era fortuna, mas estava melhor que a feira. E o melhor, eu não estava mais carregando peso. Não ficava no sol o dia todo. Não molhava na chuva. Podia trabalhar no meu ritmo. 1 ano depois, eu aluguei um pontinho pequenininho, uma salinha comercial na Avenida João Jorge, e montei minha Saúde da Teresa. Comprei fogão industrial, geladeira grande, liquidificador profissional. Fiz tudo certinho, com alvará, com nota fiscal. Comecei a contratar ajudante. Primeiro foi a Joana, uma moça nova de 23 anos que estava desempregada há mais de 1 ano. Ela estava distribuindo currículo na rua quando eu a conheci. Dei uma chance para ela. Hoje ela é minha gerente. Depois veio o seu Osvaldo, um senhor de 61 anos que tinha sido demitido e não conseguia arrumar emprego por causa da idade. Ele é meu braço direito até hoje. A coisa cresceu tanto que eu abri um segundo ponto, 6 meses depois, ali na região do Cambuí. Depois um terceiro no Taquaral. Hoje, 3 anos depois daquele domingo humilhante, eu tenho 5 lojas espalhadas por Campinas. Dá trabalho? Dá. Mas é um trabalho diferente. Eu gerencio, ensino as receitas, cuido da qualidade, visito as lojas, converso com os clientes. Emprego 15 pessoas fixas, fora os entregadores. E sabe o que aconteceu? Meus filhos começaram a aparecer de novo. Primeiro foi o Rodrigo. Apareceu lá na loja matriz com aquele sorrisinho que eu conhecia desde que ele era criança. Aquele sorriso de quando ele queria alguma coisa. "Oh, mãe, soube que a senhora está arrebentando. Que orgulho! Sempre soube que a senhora era guerreira. A senhora sempre foi foda." Ele nunca tinha falado palavrão na minha frente. Agora estava ali, tentando parecer moderno, descolado. Eu só olhei para ele e não disse nada. "Vim conhecer o negócio da senhora. Isso aqui está incrível. Quem fez o layout? A identidade visual está massa." Ele ficou andando pela loja, tocando nas coisas, tirando foto. Depois vieram os outros, um por um, como baratas que aparecem quando a luz acende. A Patrícia quis até investir no negócio. Falou que podia ajudar com contatos dela, que conhecia gente importante, que podia abrir portas. O Marcelo se ofereceu para fazer a contabilidade de graça. Disse que eu estava pagando caro demais para o meu contador atual. A Jéssica disse que podia fazer as redes sociais, que conhecia de marketing digital, que ia fazer minha marca bombar no Instagram. Eu ouvi tudo com aquele sorriso no rosto. Aquele sorriso que a gente dá quando está com raiva, mas não quer mostrar. Marquei uma reunião com os 4 na minha sala, na loja principal. Preparei café, pus água, biscoito. Eles chegaram animados, achando que iam entrar no negócio. "É o seguinte", eu disse sentada na minha cadeira de escritório. "Eu agradeço o interesse de vocês, mas eu não preciso de ajuda, não. Eu tenho minha contadora, a Silvana, que é excelente e cobra preço justo. Tenho uma menina jovem, a Larissa, que cuida das redes melhor que ninguém. Ela já trabalhou em agência de publicidade. E investidor eu não quero, não. Aprendi que é melhor crescer devagar, mas crescer sozinha, sem dever favores para ninguém."
O silêncio caiu na sala como uma bomba. "Mas, mãe, a gente é sua família", reclamou a Patrícia com aquela voz chorosa. "Família eu descobri que não é quem tem o mesmo sangue não, minha filha. Família é quem está do seu lado na hora difícil. A dona Lourdes, que conheci no hospital e me deu conselho quando vocês sumiram, essa sim é família. A Joana, que foi minha primeira funcionária e está comigo até hoje, que já me emprestou dinheiro quando precisei, essa é família. Seu Osvaldo, que trabalha comigo e me ajuda todo dia, que ficou comigo até de madrugada quando teve problema no cano da loja, esse é família. A senhora está sendo ingrata", gritou a Jéssica, levantando da cadeira. "A gente não merece isso." "Ingrata?" Eu levantei da cadeira e olhei bem no fundo dos olhos dela. "Ingrata sou eu? Eu que criei vocês 4 sozinha. Eu que trabalhei feito uma condenada para dar estudo, roupa, comida. Eu que nunca tirei um dia de folga para vocês não passarem necessidade. Ingrata sou eu?" Ela baixou os olhos. "Quando eu pedi ajuda, quando meu corpo estava gritando de dor, quando eu caí no meio da rua e fui parar no hospital, vocês me viraram as costas. A Jéssica ainda disse que eu que quis ter filho e que tinha que aguentar. O Rodrigo nem me olhou. O Marcelo inventou desculpa mentirosa. E a Patrícia achou mais importante a reunião da escola das filhas do que a própria mãe internada. A gente estava ocupado, começou o Marcelo. Ocupado? Cortei. Ocupado demais para visitar a própria mãe no hospital? Mas não estão ocupados demais para aparecer aqui agora, que viram que eu estou bem, que eu consegui dar a volta por cima sozinha, querendo parte do lucro? O silêncio voltou, mais pesado ainda. Eu não desejo mal para nenhum de vocês. Continuei com a voz mais calma agora. Vocês são meus filhos e eu sempre vou amar vocês. Isso não muda. O amor de mãe não acaba. Mas respeito, confiança, isso vocês perderam. Isso não volta assim, do nada, só porque vocês querem. Então a senhora não quer mais a gente na vida da senhora? Perguntou o Rodrigo com a voz embargada. Eu não disse isso. Eu disse que se vocês quiserem ter algum tipo de relação comigo daqui pra frente, vai ter que ser construído de novo, do zero. E não vai ser com dinheiro nem com negócio, não. Vai ser com presença, com carinho, com aquilo que eu sempre dei pra vocês. E vocês não deram pra mim quando eu mais precisei. Eles saíram dali cabisbaixos. Alguns sumiram de novo. Voltaram para a vida deles como se nada tivesse acontecido. Outros, como o Rodrigo, estão tentando se aproximar de verdade. Ele me liga toda semana agora, pergunta como eu estou, me convida para almoçar. No começo eu desconfiava, achava que era interesse, mas aos poucos eu vi que ele estava sendo sincero. Ele me pediu desculpas, chorou, reconheceu que foi um filho horrível. A Patrícia aparece de vez em quando, mas eu ainda sinto que ela quer alguma coisa. Fica falando das dificuldades dela, das contas que estão apertadas. Eu finjo que não entendo a indireta. O Marcelo e a Jéssica sumiram. De vez em quando mandam mensagem em data comemorativa. Feliz aniversário, mãe! Beijo! Só isso. Frieza pura. Mas sabe o que eu aprendi com tudo isso? Que a gente nunca é velha demais para recomeçar. Que a humilhação pode doer, pode cortar fundo, mas também pode ser o empurrão que a gente precisa para se reinventar. E que família de verdade a gente conquista na vida. Não é só quem nasce no mesmo ninho. Hoje eu acordo todo dia feliz. Vou nas minhas lojas, converso com meus funcionários, que eu chamo de equipe, porque somos uma família mesmo. Dou oportunidade pra gente que está precisando, igual eu precisei um dia. Hoje também faço questão de ajudar outras mulheres na mesma situação que eu estava. Toda semana eu reservo uma vaga nas minhas lojas para contratar senhoras acima de 60 anos
que estão precisando de trabalho. Tem a Dona Maria, de 67, que faz os sucos comigo. Ela tinha sido abandonada pelo marido e pelos 3 filhos. Chegou aqui chorando, pedindo qualquer trabalho. Hoje, ela é uma das minhas melhores funcionárias. Tem a Dona Francisca, de 70, que cuida da limpeza, mas também dá palpite nas receitas. E olha que os palpites dela são ótimos. Ela criou uma receita de vitamina com mamão, aveia e linhaça que virou sucesso. Tem a Dona Edna, de 64, que entrega de bicicleta elétrica. Ela diz que nunca se sentiu tão jovem e útil. Essas mulheres chegam aqui acabadas, humilhadas pela vida, esquecidas pelos filhos. E eu vejo elas renascendo. É a coisa mais linda do mundo. Ver o brilho voltando nos olhos delas, a autoestima subindo, a vontade de viver renascendo. Também comecei a dar palestra em grupos de terceira idade aqui em Campinas. Vou nos centros de convivência, nas igrejas, nos postos de saúde, nas associações de bairro. Conto minha história e vejo nos olhos das outras senhoras aquele brilho de esperança. Teve uma vez que uma senhora de 72 anos veio falar comigo depois da palestra, chorando. Ela disse que estava pensando em desistir de tudo, que não via mais sentido na vida depois que os filhos pararam de visitá-la. O marido tinha morrido, os filhos tinham sumido. Ela estava sozinha num apartamento pequeno, só esperando a morte chegar. 3 meses depois dessa palestra, ela abriu uma costura em casa. Começou fazendo barra de calça, ajustando roupa. Hoje ela me manda foto das roupas que faz, toda orgulhosa. Fez até um vestido de noiva. Isso não tem preço, ver uma pessoa renascer assim. E quando eu passo pela Feira do Dique, onde eu trabalhei 40 anos da minha vida, eu aceno para os feirantes que ainda estão lá. Alguns me conhecem, me cumprimentam, me abraçam. O seu Joaquim, meu salvador, ainda trabalha lá. Toda semana eu mando uma marmita fitness de graça para ele. É o mínimo que eu posso fazer por quem me salvou. Eu olho para aquelas barracas, para os caixotes de verdura, para o cheiro de coentro e hortelã, para o movimento das pessoas e penso: valeu a pena ter caído, porque foi no chão que eu aprendi a levantar de verdade. A saúde da Teresa hoje é conhecida na cidade toda. Semana passada saiu até no jornal local uma matéria grande sobre empreendedorismo na terceira idade. O repórter veio aqui, tirou foto, conversou comigo durante 2 horas. A matéria saiu linda. E eu, com meus 68 anos, provei que enquanto a gente tiver força para sonhar, a gente tem força para recomeçar. O engraçado é que hoje eu tenho mais amigos do que nunca. Minha casa, que antes vivia vazia, que eu passava finais de semana inteiros sozinha vendo televisão, agora vive cheia nos finais de semana. A Dona Lourdes, aquela que conheci no hospital e mudou minha vida com um conselho, vem todo domingo almoçar comigo. A gente virou comadre. Ela é madrinha de batismo do meu negócio. Foi ela que benzeu a primeira loja. Meus funcionários viraram amigos de verdade. Fazemos churrasco, comemoramos aniversário juntos, passamos o Natal juntos. No último Natal eu fiz uma ceia na minha casa e chamei toda a equipe. Vieram 15 pessoas. Minha casa, que estava sempre vazia, ficou cheia de gente, de risada, de alegria. Criei uma rede de apoio que eu nunca tive antes. E olha que eu tenho 4 filhos. Mas aprendi que quantidade não significa qualidade. Prefiro ter 5 pessoas que realmente se importam do que 10 que só aparecem quando convém. Minha história não é de vingança, não. Não é sobre fazer os filhos ingratos pagarem. É sobre libertação. Eu me libertei da necessidade de aprovação dos meus filhos. Me libertei da dependência emocional. Me libertei da autopiedade. Durante muito tempo eu me sentia culpada. Achava que tinha falhado como mãe. Mas hoje eu sei que não. Eu fui uma mãe excelente. Dei tudo o que eu tinha
E tudo que eu não tinha também. O problema não foi comigo. O problema foi com eles, que não souberam valorizar. E se tem uma coisa que eu quero que outras mulheres da minha idade saibam, é isso. Nunca é tarde. Nunca é tarde para dar a volta por cima. Nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para ser feliz. Porque a gente só envelhece de verdade quando desiste de sonhar. E eu, com toda a minha história de dor e recomeço, de humilhação e vitória, posso dizer com certeza, eu não desisti. E você também não precisa desistir. Hoje, quando eu olho no espelho, eu vejo uma mulher diferente. Não é mais aquela Teresa curvada de tanto carregar peso, de tanto sofrer. É uma Teresa de cabeça erguida, dona do próprio nariz, dona do próprio negócio, dona da própria vida. E sabe qual é o meu maior orgulho? Não é ter 5 lojas. Não é ter dado certo financeiramente. É ter provado para mim mesma que eu sou capaz, que eu não preciso de ninguém para ser feliz, que eu posso, sim, sozinha, construir uma vida boa, digna, próspera. Essa é a minha história. A história da Teresa da feira que virou a Teresa empresária. Da Teresa humilhada que virou a Teresa vencedora. Da Teresa abandonada que virou a Teresa cercada de gente que realmente importa. E se eu conseguir, você também consegue.